Eita, que tá saturado, voltou. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao meu fluxo de pensamento. Espero que vocês estejam muito bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Meu cabelo tá na zona. Tá na zona. Mas é isso. Se eu ficar prestando muita atenção, não vai ter vídeo, né? Então, tá bom. Eu tô aqui pra falar sobre várias coisas hoje. Várias coisas legais e sempre sobre o mesmo assunto. A gente tá falando aqui sobre digitalização, sobre efeito de pandemia nas pessoas de 2003, 2009, 2004, 2008, 2000, 2010, mas pode ser mais justo. Show de bola. Quero começar falando, indagando uma pergunta, que é horrível a forma que eu falei. Na TV tem legenda? Assiste aí o programa da Fátima... Não, nem tem Fátima Bernardes, Patrícia Poeta, Mas Você. Tem legenda? Não tem. A não ser que você bote aquele bagulho lá de surdo, ele gera uma legenda horrível ali, né? Automática, horroroso. Mas enfim, não tem legenda. Por que eu tô falando isso? Porque a legenda é uma coisa pra prender a sua atenção. É uma tendência, é um modelo de vídeo. E tá tudo bem, modelos de vídeo, vêm e vão, e é isso aí. Mas eu acho um tanto quanto contraprodutivo você ter como conteúdo também isso, digitalização, epidemia da solidão e blá 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 blá, telefone viciado, todo mundo maluco com telefone, e você usar legenda no seu vídeo, curto ainda, principalmente, né? Tipo, eu entendo, é um dilema moral também, porque eu tô falando isso aqui, mas eu pretendo fazer um vídeo curto, completamente reduzido sobre isso, enxugado, mas eu não vou botar legenda. Não vou botar legenda, mas vou fazer um vídeo curto. E o que eu quero dizer com isso é que a legenda é uma coisa que vai prender sua atenção, os barulhos de tecladinho vai prender sua atenção, os cortes, vai prender sua atenção. Uma coisa que me incomoda muito eu já fui essa pessoa. Eu não lembro se eu botava legenda quando eu fazia vídeos constantemente falando sobre álbuns e músicas. Não lembro. Mas eu era essa pessoa, ficava cortando, ficava girando. E uma coisa que muito me incomoda em produtores de conteúdo sobre música é que às vezes você faz um vídeo de 20 segundos para 10 álbuns. Aí tipo assim, é um vídeo... álbuns que eu escutei em fevereiro. Aí é só algum vídeo qualquer de uma pessoa, sei lá, ligando o computador, abrindo o Spotify, botando uma vitrola, botando um CD, e aí aparece um monte de álbum, assim. Tipo, mano... Primeiro, se você levar a sério, você gastou, 10 álbuns pra um vídeo. Tipo, se você tá pensando numa lógica produtiva e de conteúdo em massa, assim, você tá perdendo, porque você tá mostrando 10 álbuns em um vídeo só. Você podia, fazer um vídeo por álbum, é muito mais... Enfim, uma questão de quantidade de vídeo, né? Só que, caralho, é tão vazio, não me diz tão nada, assim... Eu acho tão bobo, porque tem a questão do conteúdo slop, né? Tem o AI slop, que seria o lixo da IA, é aquilo que a IA cospe pra responder qualquer coisa e pra te dar alguma resposta e ficar uma coisa preenchida, parecer que realmente sabe. E tem o conteúdo slop também, essa discussão rolou umas semanas atrás, não vou lembrar exatamente do desenrolar, mas o ponto é que se for pra você fazer slop, faz um pouquinho, não faz muito. Tipo assim, você falar sobre um álbum em 2 minutos já é pouco. E aí você fala, você mostra 10, ok, tipo assim, você tá mostrando, você não tá comentando e tal. Mas eu acho uma coisa tão... sei lá. E aí você bota umas legendas assim na cara do vídeo e parece chique, mas desculpa, é feio, mano. É feio. Uma legenda, uma escrita grandona que tu chega a tomar um susto. Entendeu? E aí barulho de tecladinho. Pô, que barulho de tecladinho, cara. Não. Faz uma coisa mais... ritmada, uma coisa com uma cadência maneira. Não... Porra, bicho.
Me tira do sério. E aí, o meu ponto principal aqui é que tá tudo bem você botar legenda. Até certo ponto. Mas é porque você tem que entender, cara, que isso é também um prendedor de atenção. Então, se você tem pra si, não, porque estamos todo mundo viciado no telefone, a gente tem que parar com isso, essa coisa padrão. E você faz isso, pô, bicho, tu não tá ajudando em nada, entendeu? Não tá ajudando em nada. E é isso. Se o seu conteúdo não for esse, bicho, é isso aí. Mas eu acho que tem um dilema moral. Eu até penso muito nisso, de uma pessoa, tipo, super humilde, assim, e venceu na vida na internet, e aí faz tigrinho. Tipo assim, será que essa moral tem que se aplicar da mesma forma pra essa pessoa? Eu me questiono isso. Tipo assim, bet no futebol. Eu acharia outra coisa se bet só tivesse em, sei lá, série C. Eu acharia que talvez fizesse mais sentido em algum momento, ok, que... Enfim, né? Acho que deu pra entender, porque eu acho que tem esse dilema moral. Da mesma forma que eu tô aqui falando isso, mas eu vou fazer um vídeo curto falando sobre isso. E vai ser enxugado. E pera aí que o Tom quer entrar no meu quarto. Um instante. Bem. Nossa, tô meio fanho, meio... Ui. Quer vir aqui no meu colo, filho? Deixa eu... Ó. Calma, aguarda. Vem. Pode vir. Pode vir, filho. Ele tá ameaçando. Vem. Vem, cara. A galera tá... Aí, ó. Chegou. Pronto, isso aí foi a thumb. Ó. 6 minutos e 50. Tá. Então, cara, isso é uma coisa que me tira do sério. Eu acho que você não pode... Eu acho que tem que ter alguma coerência no que tu fala e no que tu produz, né? Cara, esse gato aqui, quando fica frio, ele fica a pessoa mais... Pessoa é ótimo, né? Mas ele fica o ser humano mais carente do mundo no frio. Como é que pode? Sério mesmo, ele só quer um aconchego, esse rabo de guaxinim aqui. Cara, eu assisti o vídeo We are not ready for the Meta Glasses. Nós não estamos preparados para o óculos da Meta. E eu tenho um problema muito com isso, porque eu acho muito legal. Eu queria achar menos legal, mas eu acho a ideia muito boa. Tipo, quer dizer, não acho a ideia muito boa. A ideia é muito boa. Mas é isso. Tipo assim, é muito doido como essas coisas têm uma propaganda e uma saturação e... Tipo, olha a quantidade de gente que tá criando conteúdo com essa porra e na maioria das vezes não é algo consentido. Tipo assim, eu não sei se vocês estão ligados, no vídeo ele vai falar sobre isso, eu super recomendo você assistir esse vídeo. Cara, burlar esse bagulho, porque, vamos lá, é um óculos, porra, parecidérrimo com isso aqui, tudo preto, só que aqui vão ter câmeras, né? E quando você tá gravando, a câmera acende uma luzinha branca, né? Então dá pra você ver uma coisa estranha, dá pra você, tipo, ver que tá gravando. Porque é, tipo, nitidamente uma lente, tá ligado? Não é super escondido isso. Mas é muito fácil de esconder. Caraca, o cara do vídeo, ele esconde, tipo assim, ele fez esforço nenhum. E além de não fazer esforço nenhum, isso é um produto de venda na Amazon, tipo, escondedor de lente de Meta Glasses, tá ligado? Tipo, é isso, você bota uma fitinha e não vai ver, mano, não vai parecer que teu óculos é normal. E aí o que mais tem é vídeo não consentido disso. E que muitas vezes alimenta a inteligência artificial. Muitas vezes não, alimenta, né? Eu não sei se eu perdi, mas é porque, se não me engano, só alimenta quando você, tipo, pede, que tem como você falar, tipo, Meta AI, what's in my vision? Um bagulho assim, sei lá. E aí ele começa a descrever tudo que o teu óculos enxerga. E aí isso sim é registrado, alimenta a inteligência artificial e tal. E uma coisa muito doida é porque uma das empresas que fiscaliza isso, né, privada, obviamente, ela... Tipo assim, quem vê
são pessoas mesmo. Tipo assim, pessoas analisam. Tipo assim, você vê. Você vê o que a pessoa estava vendo. E quando você parar pra pensar que as pessoas estão usando isso, com certeza, pra pornografia, pra, sei lá, reunião de emprego, pra... não sei. Mas eu penso principalmente em pornografia. Porque, mano, são vistos por humanos também. E, tipo, se fosse só máquina já tava ruim, mas também é por humanos. Então, tipo, às vezes você... Caralho, mó doideira. Maior doideira, bicho, que a gente tá. E é muito interessante, porque a gente tem que entender uma coisa também, que é que as coisas são um grande processo gradual, né? Eu sempre penso que o fato da gente estar lendo menos, primeiro que isso já é um pouco engraçado, porque a gente não tá exatamente lendo menos. Nossa, reparei que eu tô olhando muito pra mim, tem que olhar mais pra lente. O fato da gente estar lendo menos é um pouco complexo. Por quê? Porque a gente não tá lendo menos, na verdade. A gente tá lendo manchete o tempo todo. A gente tá lendo tweet o tempo todo. A gente tá lendo, sei lá, um bagulho no Instagram o tempo todo. A gente tá lendo mais. Agora, uma leitura ridícula, né? Beleza. Só que a gente tem que entender que isso é um processo gradual e que é uma coisa de cada vez a partir do momento que, cara, muito engraçado jornal, mano. Eu sou uma pessoa muito hater... Eita, tá aqui a mão no microfone. Eu sou uma pessoa muito hater de jornalismo. Eu odeio o jornalismo. Tipo assim, nossa, eu cheguei a fazer... Tipo assim, meus pais acham que eu tenho uma super habilidade de comunicação. Eu, quando eu era criança, eu era essa pessoa muito comunicativa. E a pandemia cortou completamente isso de mim. Isso é algo que eu tento recuperar. É um grande dilema na minha vida. Eu era uma pessoa, nossa, muito comunicativa e eu morri nesse sentido. Eu tava fazendo teatro antes da pandemia, pouquíssimo antes da pandemia. Era uma coisa que despertava várias coisas em mim e que me entusiasmava. E a pandemia cortou isso tudo. Eu acho que eu deixei de me tornar uma pessoa muito comunicativa. Eu perdi vários traquejos sociais e tal. Pandemia, né? Eu não lembro se eu falei a palavra pandemia, pra deixar claro. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu cheguei a fazer jornalismo muito por isso. Porque eu queria super ser jornalista cultural e falar de música e tal. Só que a real é que não era a minha primeira opção, é isso. Aí eu passei pra minha primeira opção e parei. Então, eu faço uma federal e o jornalismo tava sendo uma privada, porque eu fiquei pra lista de espera na federal e tal. Mas enfim, passei. Aí acabou que era a minha primeira opção mesmo, então, enfim. Mas o ponto é que eu fiz jornalismo e, nossa, fiz meio período, mas meio período foi suficiente pra eu... Caralho, tem muito chato. Meio período foi suficiente pra eu ver uns bagulho que, meu Deus do céu, tu deve estar atazanando o microfone, meu filho. Me desculpa, eu te tirei do meu colo. Porque, cara, o jornalista, ele tomou uma posição de formador de opinião. Tipo, não tô falando isso algo de, 20 anos pra cá. Não, tô falando de, 60 anos pra cá mesmo. 60? 60. Não, tá bom. Pode ser menos um pouco, mas, enfim, dá pra entender o recorte que eu quero trazer. E, na verdade, são pessoas que só deviam dar informação. Uma coisa é você dar informação e você... Ok, mas informação nunca é neutra. E nananã. Concordo completamente. É isso aí, não dá pra ser neutro. Mas, mesmo assim, as pessoas incorporaram uma coisa que não era pra ser, que nunca foi a proposta oficial do jornalismo. Então, são pessoas burras que foram treinadas só pra ter informação. Não, são pessoas burras, estou sendo completamente escroto. Mas são pessoas que estudaram para passar informação e criam opiniões. E, na verdade, existem outras trilhões de coisas que deveriam formar mais opinião do que jornalista. Tipo, eu tenho um grande take, eu faço ciências sociais. Um dos meus grandes takes era que, na verdade, o formador de opinião... Tipo assim, o jornalista roubou o que era para ser o emprego principal das ciências sociais, mano. O sociólogo, ele devia, foi completamente roubado pelo jornalista. Completamente, enfim. É uma questão interna aí minha que eu tenho. Tô falando isso porque é um processo gradual e é muito interessante
assistir um jornal. Porque você vai ver, sei lá, menina desaparecida na zona norte do Rio de Janeiro e nananana. Pra a quinta-feira vai fazer um sol assustador e sei lá o quê. Cachorro encontrado espancado, que sei lá o quê. São cortes. Tchum, tchum, tchum. Psh, psh, psh. E sempre tem um corte, pode reparar. Tipo assim... Será que dá pra fazer isso de uma forma espontânea aqui? Calma aí. Não sei se eu vou me arrepender de fazer isso. Aqui está muito trânsito. Aqui na Radial Oeste está muito trânsito. Você aí pode acelerar, pode pegar outro caminho, sei lá o quê. 15 pessoas foram esfaqueadas no metrô ontem, na estação do Vicente de Carvalho. A Supervia tá atrasada meia hora, então eu acho melhor você pedir um Uber, porque tá muito ruim e que sei lá o quê. Quarta-feira agora vai ter uma exposição cultural no museu, sei lá o quê, sei lá o quê. Tum. Aí depois, tum. Uma mãe chorando porque o filho foi morto pela polícia, voltando da escola. Você tá entendendo? Tipo assim, não é normal isso. Não é. Não é. Isso acostuma a gente a absorver tanta informação, tá ligado? E eu acho o fantástico uma síntese enorme disso. Não faz o menor sentido domingo à noite e você ter o fantástico que tem essa estética misteriosa e tem essa estética obscura e tem essa estética de mistério. E, mano, são 10 da noite e amanhã tu vai trabalhar. E aí você vai sentir um monte de coisa. Você vai ver o urso que tá em extinção, você vai ver uma mãe que tá sem água, um bairro que tá sem água, que tá sem luz. Aí você vai ver uma história de superação de um irmão perdido que encontrou o irmão 30 anos depois e derreteu o seu cérebro pra amanhã tu ir trabalhar. Então isso pra mim é uma grande síntese de treinamento mesmo. A gente foi preparado a se acostumar a receber tanta informação. Tá ligado? É isso. E a gente lê menos por isso também. Porque a gente se acostumou a ler manchete. O jornal, ele vai estar a pessoa entrevistando alguém, passando a matéria, vai estar essa coisa aqui, e vai ter uma coisa pequena, escrita embaixo, um título, um subtítulo, né, uma manchete e esqueci o outro nome. E tu lê 2 frases, na verdade é isso, são 2 grandes frases, tipo... Agora tem essa coisa, né, de você trazer a primeira frase mais carismática. Isso acontecendo muito no RJ1. Tipo, ninguém aguenta mais. Engraçado, cara, muito engraçado. Ninguém aguenta mais. Aí embaixo, subtítulo. Sei lá, Bento Ribeiro tá 3 dias sem luz, por exemplo. E é isso. A gente foi acostumado e foi treinado a isso. A gente não tá desse jeito à toa. Isso foi um processo gradual, entendeu? As legendas, elas não vieram do nada, elas não vieram sem nenhum motivo, tá ligado? E gostei muito desse fluxo agora que rolou, me dá até vontade de encerrar, mas eu acho que tá curto. E é isso, cara, eu tenho enfrentado muito esses dilemas, porque eu quero fazer conteúdo, mas eu não sei o que eu quero fazer, mas será que eu quero mesmo fazer? Ou é porque eu vejo as pessoas parecem se dar tão bem e eu quero me dar bem também, porque parece fácil você vir na câmera e obviamente tem ou não um trabalho. Se você faz uma coisa séria, tem um trabalho, é isso. Entendeu? Principalmente, sei lá, principalmente não vou gerar nenhum corte, nenhuma especificação disso. Mas é isso, mano, a gente foi treinado, a gente... foi guiado pra doença que a gente tá hoje, tá ligado? E a TV começou, é isso. Tipo assim, você reclama que, sei lá, que você vê muito anúncio na Casa TV. Mas primeiro você permitiu o anúncio entrar na sua casa, né? Porque a casa era pra ser um ambiente privado seu. E ele não é. A sua casa tem propaganda. Ah, não, porque botaram... um super bagulho de anúncio aqui no meu prédio e caraca, meu prédio, ele além de ser um prédio, ele é um lugar de propaganda também e tal.
Mano, a tua casa é dentro da sua casa. E a gente primeiro permitiu isso. Pra agora você pagar R$ 30 numa assinatura e ver anúncio num streaming de um material que você nem tem. A gente não tem mais as coisas. A gente tem acesso a elas, mas a gente não tem ela, né? Eu tenho isso aqui. Se o Spotify acabar, eu tenho isso aqui. Mas assim, se eu não tivesse isso aqui, eu nunca mais vou poder ver isso aqui. É isso. Entendeu? Eu tenho músicas aqui baixadas. Porra, usem Bandcamp. Apoiem seus artistas pelo Bandcamp. Compre as músicas dele. Tá ligado? Pra ter online mesmo. Aprenda a discar, mano. A fazer um CDzinho. Eu não sei fazer essa porra, mas eu quero aprender. Entendeu? A gente não tem mais as coisas. Não tem. Você não tem nada. Você tem acesso até a página 2. Até a Netflix falar, olha, esse filme aqui expira em uma semana. E é o seu filme favorito. E aí? Não vai existir mais o filme, tá entendendo? Então, cara, a gente caminhou pra um lugar que é isso, é um processo gradual. E eu acho isso importantérrimo da gente entender. Isso não aconteceu do nada, né? Não é tipo, o telefone veio e essas coisas vieram vindo. Não foi isso. Foi a TV 60 anos atrás, entendeu? Eu não sei de quando que é a TV. Eu tô falando 60 anos atrás, mas assim, erro meu. Vamos conferir aqui de quando é a TV? Ano da... Vou falar popularização... Eita porra. Da TV. Porque, né, a TV começou a existir, tipo, telefone. Telefone no começo pouca gente tinha, né? Década de 50, de forma massiva nos brasileiros em 70. Então... 30, tô falando 60 anos? Tá bom, serve. Não tô falando muita besteira, não. É isso, a gente foi treinado pra isso, tá ligado? E eu acho eita! Super importante entender que isso é um processo, mano. E entender que tem processos acontecendo agora que são metaglassers. Ele é um outro processo. Ele é um processo de você não ter privacidade. O seu relógio, pode parecer que não, o seu relógio que vê seu batimento cardíaco, quantos passos você deu no dia, ele também é um acesso à sua privacidade. E a gente vai normalizando essas coisas. A gente normalizou receber 1 trilhão de informações ao mesmo tempo com a TV. A gente normaliza, aí entra o telefone, que aí vai sintetizar isso completamente e sobreviver disso e ser isso, né? E agora são os metaglassers. Você tá dando, porra, teu batimento cardíaco, teu condicionamento físico. Tá ligado? Não, Samsung Watch, aí você aceita os termos, aí seu Samsung tá logado no seu Google, e o Google tem acesso aos seus batimentos cardíacos, o seu condicionamento físico. E assim, pode parecer muito conspiracionista, eu entendo. Mas se você acompanhar os processos de anos atrás, no sentido de tipo, vou continuar dando o exemplo da TV, né? A TV entra na sua casa, que é um espaço seu, era pra ser privado, e bota propaganda. Então tem propaganda dentro da sua casa. Quando você matuta isso, que tem propaganda dentro da sua casa, eu acho que muita coisa muda na sua cabeça. Eu acho, tipo, top coisas importantes de assimilar, assim, na modernidade. Enfim. E aí, quando você entende que aí a TV vai agir de uma forma que te cria casca de absorver informação, e agora você tá no telefone, e você saca o telefone, você abre o telefone assim que você acorda, abre o Instagram, e vê várias notícias, só de ver 6 notícias, cara, o seu cérebro já consumiu tanta informação que, tipo, sei lá, 200 anos atrás, mano, a pessoa às vezes não consumia na vida, mano. Sério mesmo. E não é conspiracionista, mano, porque, cara, aqui você vê os seus passos, aí vê condicionamento físico, e daqui aí, eu não sei se tem, tipo, sei lá, deve ter alguns melhores. Tem um anelzinho também, tem um anel, mas eu acho que esse anel não vingou muito, eu não sei sobre esse anel. Não é da Apple, é da Samsung, eu acho, esse anel. Não sei agora. Mas, cara, é isso. É o Samsung, sei lá o que, você aceita os termos para usar o seu reloginho, e aí o seu telefone tá no Google, e o Google tem um reloginho, e o Samsung tem um reloginho, e o Samsung tá
seu telefone Samsung tá com o bagulho do Google, aí você aceita os termos, e o Google tem, é isso, ele sabe qual é a sua média de batimentos cardíacos, e ele vai saber tudo, e é isso. Você, caralho, uma coisa que eu odeio. Não, porque eu construí esse algoritmo lindamente. Lutei tanto pra esse algoritmo. Vai pro inferno. Caralho, o que tu tá falando, bicho? Você não construiu nada. Construiu nada. Você é seduzido, você é manipulado. E eu uso essas palavras, parece muito que eu sou conspiracionista e que eu não uso, mas é isso. A gente tá todo mundo submetido a isso. Eu adoro rios. É isso. Mas eu nunca vou falar que eu construí esse algoritmo, não. Porra, caralho, bagulho burro de falar. Nossa, isso me deixa chateado. Nossa, não, peraí. Me tira do sério. Sério mesmo. Nossa. Tá. Nossa, fico com raiva mesmo. Não, você não construiu algoritmo nenhum, você é seduzido. O algoritmo conhece você mais do que você, mais do que seus pais. Entendeu? É isso. Você... Quantas vezes, tipo, é porque isso aí eu acho que, sei lá, isso eu tenho dificuldade pra acreditar, né? Em relação ao tracking, sei lá, às vezes você tá na mesa do jantar com seus pais, aí você comenta, poxa, tô a fim de comprar um tênis, tô com pouco tênis. Aí você abre o Instagram, story, tênis. E, tipo, não tava aparecendo tênis pra você há, sei lá, um ano, entendeu? Isso é muito doido, cara. Muito doido mesmo. De verdade. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma coerência nisso. Entender. O mais importante é entender, sabe? Você viu com o papo de você criou esse algoritmo. Pô, bicho. O algoritmo te conhece mais do que tu. Você tá alimentando dados a ele, não é de ontem. A sua conta do Google já tem 10 anos, mano. É isso. Você tá alimentando uma década de dados pra meta, entendeu? É isso. E acho que aqui eu me encerro. Gostei muito, acho que eu vou criar esse vídeo do Metaglasses e do relógio em relação à TV, né? Pra gente se acostumar com as coisas. E é isso, a gente ir absorvendo passo por passo e quando vê a gente tá mergulhado numa coisa muito doida, tá ligado? Acho que eu vou escrever isso, fazer um vídeo curto sobre isso. E é isso, a gente tem que apelar pra isso. Eu quero alcance, eu quero criar conexões, eu quero contato, meu sonho é poder dedicar meu tempo suficiente pra isso aqui, no sentido de, tipo, estudar isso aqui porque isso aqui me dá algum retorno, né? E essa é a minha grande vontade, esse é o meu grande interesse. E eu tenho, agora, momento de desabafo, momento pessoal aqui, a partir dos 28 minutos. Cara, eu tô tão infeliz na minha faculdade. E aí eu tava pensando, nossa, não, eu vou trancar. Eu nunca trabalhei na minha vida, isso é uma coisa. Meu recorte de uma pessoa, tipo, meus pais eram bem humildes mesmo. Só que eles venceram muito na vida e a gente tem uma condição super boa, super confortável. Classe média. E eu vivo essa coisa, mano, porque meu pai, eles trabalhavam tão cedo e fizeram corre tão cedo e eu não tenho certeza de nada. E aí minha faculdade eu quero trancar. E aí eu procurei 1 trilhão de empregos. O que eu tava na minha cabeça? Porra, eu vou trancar a faculdade, vou arrumar um emprego e vou me conhecer um pouco, mano. Vou me conhecer com dinheiro, vou conhecer um pouco mais dos meus interesses de verdade, assim. Porque, mano, é isso. Eu estudo ciências sociais, eu tinha certeza que eu queria ser professor, eu moro na Tijuca. Eu fiz um estágio no Engenho de Dentro, foi uma doideira, derreteu meu cérebro, a quantidade de coisa, a quantidade de crime que eu presenciei, a quantidade de violência, de negligência que eu presenciei. E aí fiquei louco, queria me abstrair, queria fazer uma coisa que não fosse em escola, procurei vários estágios que não fossem em escola, não fui aceito em alguns que eu tentei, quer dizer, nenhum, né? E aí, cara, tipo, é isso. Ontem, não sei se vocês viram a notícia, mas ontem, ou hoje, não, foi ontem, acho que foi ontem. Ontem, aqui na Tijuca, o bairro onde eu moro,
um professor foi esfaqueado pelo aluno, tá ligado? E é isso. Como é que eu vou querer ser professor? Se o último concurso para ser professor do Estado de Sociologia do Rio de Janeiro foi 10 anos atrás. E um parceiro futuro de profissão foi esfaqueado no meu bairro. Tá entendendo? Tipo assim, bicho. É foda, mano. Bagunçou muito a minha cabeça essa notícia mesmo, assim. E aí é isso, eu já tô no 5º período. Quer dizer, 6º. Já tô no 6º período. Aí, porra, termina logo, né? Pelo menos algum diploma tu tem. Mas esse diploma, ele, tipo, beleza, CAT federal, mas ciências sociais, mano, ou tu é professor ou tu é pesquisador. Eu não tenho tesão de pesquisar, mano. Acho maneiríssimo, mas eu não tenho esse brio, entendeu? Eu não tenho todo esse interesse. Legal pra caramba e tal, mas não é o meu perfil. E aí, se eu não vou pesquisar, vou dar aula? Aí, o colega de profissão esfaqueado? Aí eu vou dar aula, ao invés de dar aula de sociologia, eu vou dar aula de futuro e projetos. Eu vou dar aula de projeto de vida, vou dar aula de... Sabe? Não quero dar isso. Eu quero ensinar sociologia para as crianças. Quer dizer, eu tô adolescente, né? Quero, na verdade, eu quero ensinar? Não sei se eu quero mais, entendeu? E aí eu tenho estado nesse dilema e aí eu pensei, porra, não. Vou então trancar, me conhecer, ver como é que eu ajo com dinheiro, ver se às vezes eu acabo crescendo no lugar, ou sei lá, ou, porra, como é que fala? Eu queria muito fazer análise, porque eu vejo que a análise muda a vida de muita pessoa, e a análise é muito caro. Então eu precisaria de dinheiro, a análise não é o que eu vou pedir pros meus pais, eu já sou mimado pra caramba, recebo mesada e tal, não vou pedir, como é que fala? Pra fazer análise, entendeu? Então eu queria trabalhar. Porque eu também sinto que eu desperdiço muito meu tempo. Eu não utilizo bem meu tempo. Mas ao mesmo tempo tem isso aqui, né? Que é a minha grande paixão. E eu tenho compondo tanto. Tô compondo muito. Tô compondo de uma coisa muito maneira. Só que minha banda tem acontecido alguns acontecimentos e a coisa tá andando meio devagar. Aí dá uma brochadinha e tal. E é isso, mano. Eu tô nesse dilema imenso. Agora eu tornei isso aqui um grande desabafo. Eu tô no período de estágio não remunerado, obrigatório. E é muito engraçado isso. Porque eu fico imaginando, tipo, eu tô pra fazer um estágio não obrigatório, remunerado, e o meu colega de profissão foi esfaqueado. É isso. No meu bairro. Tá ligado? E é isso, mano. Eu não tenho tantos interesses assim, eu tenho muito interesse realmente, tipo, capitalismo tardio e pra onde que a gente tá indo, e digitalização, e pandemia ter acelerado tudo isso. Isso é o meu grande interesse teórico. E antropologia de gênero também. E música. E aí eu achava que queria ser professor, e aí ficou essa coisa ambígua. E aí é isso, eu tô perdido mesmo. Enfim. Baixou o astral aqui, mas eu vou postar isso aqui, foda-se. Tem essa não. Se meus pais verem isso aqui, que é algo que eu não gostaria. Viram? Nunca que meus pais vinham ficar meia hora me escutando falar. Enfim. É isso. Gente, prestem atenção no que está acontecendo ao redor de vocês. As mudanças são graduais, elas parecem sutis e você vai ver e você tá mergulhado em toda uma nova dinâmica, em toda uma disputa de mundo nova. E então, tipo, consuma notícia, mas consuma notícia relevante. Desculpa, eu não quero ser babaca, mas assim, eu aqui no Rio de Janeiro não me interessa tanto assim, sei lá, um terremoto na Colômbia. Tipo assim, é meio babaca isso? Pode ser que seja. Mas não precisa. Tá ligado? Uma coisa é uma guerra, tudo bem. É um povo. Beleza, porra. Tem um povo que tá sendo, caralho, assassinado
e tá sendo completamente dizimado e caralho, guerra. Uma coisa é isso, né? Outra coisa é, tipo, uma coisa micro, mas que parece macro, tipo assim... Ah, mano, eu não preciso saber tanto assim que... Sei lá, eu só acho que a gente tem que filtrar um pouco mais as coisas que a gente tem que consumir. E quando você tá na internet, esse filtro não existe, né? Porque você vai scrollar infinitamente. Então tem notícia até não ter mais notícia. E nunca não vai ter notícia. Então sempre vai ter notícia, né? E eu acho muito importante você filtrar o que você consome. Então é isso, mano. Se importe com as coisas que são dignas de serem importadas mesmo, tá ligado? Eu acho um exemplo ruim, talvez, mas talvez ele funcione, do tipo terremoto na Colômbia. Tipo, cara, sinto muito por essas pessoas. E é isso aí, mano. Mas eu tenho umas coisas pra fazer aqui. E tudo bem, a gente tá um pouco blasé nesse sentido, né? A gente tá blasé. Mas é pra gente... Mas é porque não é isso. Não é... A gente não... É porque não era pra isso chegar na gente. Esse é o meu grande ponto. Se eu tô 400 anos atrás e acontecer um terremoto na Europa, eu não vou saber, mano. É isso. Até porque eu não vou fazer nada. Assim como se tivesse um furacão aqui, eles não vão fazer nada por mim. E não que isso seja um problema. É isso. A gente tá longe mesmo, geograficamente falando. Enfim. Percebam as coisas, consumam notícias de verdade, acompanhem pessoas entusiasmadas e sérias e que se baseiam na ciência e que, porra, mano, São Paulo com sarampo agora. Puta que pariu. Sério mesmo. Dar não. Eu não sei se esse é o momento de maior antivacina, porque teve a... Cara, minha memória é muito ruim, né? Se a memória... Papo reto, vou falar um bagulho. Se a minha memória fosse boa, eu era, tipo, top 10 pessoas mais inteligentes, assim, do Brasil. Sério mesmo. Cara, que memória ruim que eu tenho. Não que memória... Não, claro que tem, né? É porque inteligência tá um pouco atrelada ao conhecimento, né? Porque se você não tem um conhecimento, você não vai ter repertório pra ser inteligente em alguma coisa, porque vai te faltar informação. Mas é isso. Eu não sei se teve um momento tão antivacina assim, mas é muito engraçado a gente ter esse antivacinismo anos depois de uma pandemia, né? Uma doideira. E eu não sei qual é exatamente o recorte disso, eu não sei se, tipo, sei lá, na Europa, na Oceania tem... Não, a Oceania eu duvido. Mas eu não sei se, tipo, sei lá, na Polônia tem uns caras anti-vacina. Não sei. Enfim, é isso, gente. Muita alegria na vida de vocês. Manifestem os interesses de vocês, sejam felizes, tá ligado? Busquem o que interessa a vocês e tenta ser feliz aí, mano. Às vezes eu fico pensando, nossa, e se eu arrumasse só um trabalho qualquer? Cara, porque eu tenho um grande sonho também, nossa, eu vou abrir um grande parênteses, mas eu também tenho um grande sonho de ter uma casa de show. Cara, no Rio, as casas de show são horrorosas. Todas. Não, zoei. Mas, assim, não tem aquela coisa... Ou você faz um show pra, tipo, 40 pessoas, ou você faz pra 5.000, 2.000. E, tipo, não tem nenhum pra, tipo, 300, com uma estrutura legal, com pessoas legais. Enfim, não tô me arrependendo de falar isso. Mas é isso, tá? Eu tenho um grande show de ter uma casa de show, e quando eu tiver minha casa de show, vai ser a melhor de todas. E é sério. E às vezes eu fico pensando, e se eu só, tipo, arrumasse um trabalho qualquer, me mudasse pra Europa e tivesse um trabalho normal lá, tipo assim, cozinheiro, não sei, qualquer coisa, e vivesse minha vida com a minha mulher lá. Enfim. Mas eu acho que é abdicar de muitos interesses meus. Porque, tipo, banda que canta em inglês, isso é um bagulho que me tira do sério também. Banda brasileira que... Tipo, a gente é uma banda brasileira que bota elementos brasileiros de rock e a gente canta em inglês. Pô, bicho. Ou um ou outro, né? Ah, não, porque Sepultura e tal, tá bom. Tipo, é uma outra época. Eu passo pano pros caras porque os caras foram muito revolucionários. Os caras, porra, fundaram no metal. Foda-se. Sepultura é top 10 bandas da história, mano. Falo mesmo, foda-se. Mas, pô, se cantasse mais em português, ia ser pra hora. Enfim. É isso. Gente,
Grande beijo. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. E o mesmo @ no Instagram. Segue lá.